Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Carisquelard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje estamos aqui com um convidado mais do que especial, né? Uma pessoa que formou, né, como doutor, um dos nossos professores, nosso grande professor Júlio Fernandes, que eu sempre brinco que o Júlio é minha primeira referência pessoal, né? Então, desde a época da Santa Casa. E hoje a gente está aqui com o ex-orientador, né? Já que agora ele já se formou, o Carlos Pinfield. Eu quase nunca lembro o primeiro nome dele, né? Porque ele é conhecido como Pinfield. Uhum. Bem-vindo. Obrigado. Quase como o seu caso, eu acho. O pessoal chama muito de Exatamente. Fukuzawa e o Leandro acaba dizendo. Cara, é engraçado que Carlos é uma coisa que só minha família, nem minha família me chama de Carlos. É uma coisa muito interessante. Na minha família é Du, né? Sempre foi Du. E quando eu saí de Catanduva, a minha orientadora de mestrado não ia me chamar de Du. E aí, Ia pegar mal, né? sempre foi Pinfield. E aí, daí pra frente, nunca ninguém me chama nem de Carlos nem de Eduardo. É só Pinfield ou Du. Ou Pinfa, né? Pinfa é o apelido do sobrenome. Entendi. É Mas a abreviação carinhosa do sobrenome. exatamente. Mas agradeço o convite aí para usar o Rafael também. Prazer estar com vocês, tá? E estou à disposição. Vamos bater um papo aí. Muito bom, muito bom. A gente conheceu o Pinfa, né, lá em Sergipe, Aracaju, lá no Congresso do Cobrafito, né, vi a Sim. palestra dele, sensacional, né, então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa temática que tá meio toda hora numa discussão aí, se usa, não usa, se a gente investe, não investe, né, mas eu acho que todo fisioterapeuta tem que ter como conhecimento básico aí as questões da eletrotermofototerapia, né. Então, vamos bater um papo aí, daqui a pouco o Pinfa se apresenta. Rafa, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo. E, além de conhecermos, né, no congresso eu tive uma experiência imersiva. A gente que a gente ficou preso lá no aeroporto, quase não voltamos, né? Várias horas lá, né? Várias horas ali, então, enfim, a gente aprofundou os laços lá. A gente olhava para a pista e falava assim: será que vai ter vai trocar de voo? Não, só tinha um avião no aeroporto. Só Não, é aquele lá. Se não for só aquele, tinha ter, tinha né? saído. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, vamos começar do começo. Pilfield, por favor, se apresente para todo mundo aí que não te conhece. Então, por favor, quem é Pilfield, de onde ele se formou e como você chegou onde chegou? Bom, eu sou o Carlos Eduardo Pinfield, tá? Eu sou de Catanduva, interior de São Paulo. Fica próximo a São José do Rio Preto, que é uma cidade maior, então a referência é sempre Rio Preto. E aí me formei lá, fui da primeira turma da universidade de Catanduva. Na minha época era FAFICA, era o nome, né? Hoje é IMES, Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva. E dei aula lá também depois, por um bom tempo, mas eu me formei lá na primeira turma e me formei em 2002. E aí saí de lá direto para o meu mestrado na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Depois, terminando o mestrado, fiz uma residência no Instituto Coen, em Uhum. 2004. Isso, 2004. Eu entrei e defendi o mestrado. Depois entrei no meu doutorado e sempre fiquei no Instituto também. Eu fiquei no Instituto Coen com o pessoal da Web TV também, ali na parte da residência, por mais uns 5, 6 anos ali. E fazendo doutorado, e dei aula na Unimap também em Campinas. Eu fiquei Legal. na parte da pós-graduação, mestrado e doutorado lá. E dava aula em Catanduva também, era físico de uma equipe de basquete feminino ao mesmo tempo. Então era aquela época que você viajava, chegava a viajar 2.000 quilômetros por final de semana. Assim, era uma doideira, cara. Era cansativo demais. Então, e depois eu fiquei na Unifesp, fiz meu doutorado na Unifesp Uhum. e vim para Santos em 2009. E na Unifesp também. Hoje sou professor associado da universidade, no curso de Físio, e sempre tive nesse envolvimento clínico e ciência. Eu sempre gostei dessas duas situações. Eu brinco, eu nunca me via fechado numa sala de aula, nunca imaginei que eu fosse ficar só em sala de aula. Uhum. Então, e também nunca me imaginei somente uma clínica. São Uhum. coisas que nunca me pegaram ficar preso em um lugar só. Então, eu sempre gostei de
perguntar muito as coisas, então eu sempre associei a clínica e pesquisa, e hoje eu faço exatamente o que eu gosto, que é pesquiso e fico muito com a parte de supervisão de estágio com os alunos e dou menos aula hoje. Então, hoje é o que eu gosto de fazer exatamente isso. Então, eu tenho a clínica todo dia no meu dia a dia, Uhum, consigo colocar em prática várias coisas que a gente vem desenvolvendo e faço pesquisa clínica. Então, eu fiz uma translação, eu fiz muita pesquisa experimental por muito tempo. E quando eu vim para Santos, eu resolvi translacionar todas essas pesquisas em clínica e hoje eu faço só pesquisa clínica. São bem diferentes as pesquisas, a gente apanha muito mais na clínica, na pesquisa clínica, do que na uhum. experimental. Experimental, eu brinco que a gente publica muito fácil. Quando a gente manda trabalho, raramente é negado. Quando você parte para a parte clínica de pesquisa, a coisa pega, o buraco é mais embaixo, né? Então a gente foi aprendendo a desenvolver ensaio clínico também. Então eu fiz mestrado e doutorado na cirurgia plástica, como a gente estava conversando antes aqui um pouco. E foi interessante, foi um aprendizado gigantesco para mim, porque eu fiz numa área mais reconstrutora. Então eu pude fazer esse link que hoje eu dou graças a Deus de ter feito, porque eu consigo entender a parte dermatofuncional dos pacientes de ortopedia, de trauma também, que necessitam. Então, eu atuo muito com agentes eletrofísicos nessa área. Uhum. Então, a visão que a plástica me deu foi muito interessante. E eu Uhum. sempre translacionei o que eu sabia da plástica para a ortopedia. E, no fim, o programa da plástica se juntou com a ortopedia na universidade, na Unifesp. Quer dizer, a plástica ortopedia tem um link muito legal aí, que é a parte de enxertos, transplantes e retalhos, e que elas se conversam muito bem. E aí eu tive a oportunidade de ficar muito tempo com o professor Richard também, que foi meu... O Richard foi meu professor de graduação, né? Eu acho que eu fui uma das primeiras turmas do Richard. Ele Uhum. começou a dar aula muito, muito novo lá em Catanduva, ele é de Rio Preto, né? Então, ele foi meu orientador do TCC, e aí a gente é amigo até hoje. Ele sempre foi meu orientador de mestrado, orientador de doutorado, e a gente está Legal, junto. legal. E aí, em 2015, eu fiz meu pós-doutorado na Austrália, né? 2014 para 15 ali, né? E fiquei lá um período, meu estágio pós-doutoral, na realidade, né? E depois foi isso. Minha parte acadêmica está voltada à parte de agentes eletrofísicos, porém, nos ensaios clínicos, a gente trabalha bastante com a parte de músculo esquelética em si, não só Uhum. voltado ao agente eletrofísico. A gente sempre tenta associar isso a um tipo de tratamento específico, né? Então, é uma área que eu gosto bastante de estudar. Maravilha, maravilha. E é legal, né? A parte de eletro, acho que quem não passou com Richard não aprendeu o que deveria, É, né? o Richard já tá. Eu brinco que ele já tá ficando velhinho já, o Richard, a gente brinca, já tá formando muita gente. É. Mas muito bom. O Richard é um cara muito gente boa, né? E é uma das grandes referências para todo mundo aí. Bom, vamos também pegar o início, né, dessa conversa de eletro, né? Eu queria primeiro entender sua parte pessoal, né? Como que você chegou nos estudos de eletro, né? Qual que era esse interesse, né? Já que você falou que veio muito da clínica, muito da ortopedia, traumato. E a eletro, com certeza, ela sempre foi uma coisa que acho que chamou a atenção de fazer algo que a gente não conseguiria fazer com as mãos, né? Ou então gerar algum efeito diferente, adicional em várias situações clínicas. Então, da onde que veio esse interesse, né? E o que a tua perspectiva inicial, se ela é a mesma de hoje, né? Ou como você foi evoluindo em relação a qual que é o papel da eletro na reabilitação? Sim, é interessante isso. Quando eu estava na graduação, e eu conheci o Richard, na realidade, eu fui um pouco para a área de eletro porque eu percebi que ninguém sabia, ninguém entendia nada. E aí o Richard conversava comigo, falou, vamos fazer um trabalho e tal, tal. E aí eu fui me interessando. Porém, eu nunca fui uma pessoa muito, eu nunca fui uma pessoa muito interessada na parte física da coisa, assim. Não era uma coisa que me atraía. Então, a eletro me atraiu muito mais pela parte de efeitos do que eu conseguia estudar e enxergar do que pela Uhum. parte propriamente dita da parte física da coisa, né? Então eu brinco sempre que o Richard gosta muito da parte física também, o Ricardo Guerra gosta muito da parte física também, é um cara excelente nessa área, e eu gosto mais dessa junção clínica. Eu fico muito, e o Guerra também gosta da parte de junção clínica. Então o que me interessou na realidade foi estudar recursos de forma pontual. E foi Uhum. uma coisa que eu fui vendo, e eu não era um profissional, e não sou um profissional que gosta de utilizar em todo momento. Tanto que os meus alunos se surpreendem muito. Eles falam, senhor, eu achei que o senhor usava mais. Eu falei, não, eu uso muito pouco.
Porque eu sou um cara muito crítico do uso. Então, Uhum, eu acho que a indicação é primordial nessas situações, né? Então, o interesse veio por isso. Ninguém sabia. Então, eu praticamente comecei a estudar e vi que era interessante, tal, mas sempre associando com a coisa clínica. É uma coisa que, se você parar para pensar hoje, eu não me considero uma referência dessa parte física de agentes uhum, eletrofísicos, né? Tem pessoas muito mais competentes para falar de coisas mais detalhadas, de parte estrutural, mas eu consigo fazer uma adaptação muito rápida para a parte clínica do que a gente faz hoje, né? Então, o meu interesse vem dessa parte e de uma coisa que eu gosto muito, que é o tecido, né? Então, o meu mestrado, o interesse do laser, na realidade, que eu fiz um mestrado e doutorado com laser, veio pela interação tecidual. Então, o tecido sempre me chamou muita atenção. Na minha época, o fisioterapeuta tinha eu pensava, pelo menos, que o tecido era importante saber o que aconteceria no tecido, para você entender sobre dor, sobre reparo. Então, assim, o que me chamou a atenção foi essa interação uhum. tecidual e agentes eletrofísicos, mas a minha referência sempre foi o Richard. O Richard foi um cara que sempre me trouxe também para estudar esses pontos, e se não fosse ele, dificilmente eu teria entrado na área de agentes eletrofísicos. Uhum. Então, a gente tem sempre um professor que nos chama a atenção nesse aspecto. É. E eu acho que é interessante, né, Permite? Porque na época que provavelmente você está falando, assim, do Richard, é uma época que os nossos conceitos sobre dor eles eram muito diferentes, né? E aí essa questão tecidual, né, e a relevância dele, vamos pensar que naquela época talvez consertar tudo a qualquer custo seria uma das grandes questões, e talvez a eletro seja uma das grandes salvadoras que a gente achava que poderia ser, né, essa questão de restituir o tecido, né, a gente pensava na tendinopatia disso, né, fazer o excêntrico, depois faz o laser, e aí tenta cicatrizar melhor, então todo o nosso entendimento de tecido e dor era muito diferente do que é hoje. E aí eu acho que é Completamente. legal, né, porque mesmo que o Richard seja filho de Sluca, né, ele com certeza também teve essa evolução de entendimento. E aí eu queria escutar da tua parte, né, como que você tinha esse entendimento naquela época e como que você foi evoluindo aí com esse conceito, que eu acho que é um dos grandes diferenciais. Eu brinco muito, por exemplo, com o LCA. O LCA se faz antes ou não, uma das grandes questões é o short reach precoce, por exemplo. Mas a gente já sabe Uhum. que isso não tem uma relação direta com dor e função. Então, assim, o quão é importante olhar. Então, acho que várias dessas questões são essenciais para a gente discutir hoje aí. Sim, eu acho que existe uma fase. Claro, eu costumo falar assim: depois dos anos 2000 em diante, eu acho que a gente teve uma mudança até na forma de. Eu brinco que é uma ressignificação do uso dos agentes eletrofísicos, porque se a gente parar para pensar, a primeira forma de terapia foi quase os agentes eletrofísicos da fisioterapia, né? Antes Hum. dos anos 2000, até 2000 e pouco ali, ser numa clínica era só agentes eletrofísicos. Uhum, Difícil, eram clínicas voltadas a só o tratamento de eletro. E não tinha muito estudo, né? Então, sempre foi uma coisa mais empírica, e já a gente sempre teve as referências nossas, o professor Nivaldo Parisotto, o Rinaldo Guirro, Nelson Fuirini, que eram pessoas que sempre estiveram estudando, o professor Carlão Castro. uhum, Então, mas era uma geração muito voltada, alguns clínicos, porém a maioria mais cientista do que clínico. Então, o uso sempre foi mais subjetivo e empírico. Depois que as pesquisas começaram a crescer nessa parte, obviamente o uso começou a diminuir. uhum, E tudo é assim, né? Na nossa área é assim, tudo que surge, todo mundo usa. Aí quando começa a estudar, a gente vê que nem ninguém faz milagre. Aí começa o uso a cair e entrar numa linha mais consciente, eu falo. A gente começa a usar para determinadas situações, né? uhum, Para tudo, ó, Pilates, RPG, terapia manual, tudo hoje em dia, com o passar dos anos, você vai encaixando onde que eu utilizo essas uhum, técnicas, né? E os agentes eletrofísicos passou por essa mudança devido a todos os conceitos que você acabou de falar. Um exemplo, hoje a gente sabe que a relação de dor, função e tecido, elas não se conversam, basicamente. Na nossa época, quando eu estudei, na minha cabeça era: se eu tenho uma lesão tecidual, ela tem que estar reparada para eu poder ter uma função melhor e dor diminuída. uhum, Não é assim hoje. A gente sabe que nem sempre é assim. Essas relações não são simples.
E aí a gente começou a ver que os recursos também não agem dessa forma. Então, o conceito de dor mudou. A gente sabe que hoje, um exemplo, para pegar um tecido que a gente estuda e que mundialmente estudado, o tendão, por exemplo, difícil você alterar um processo cicatricial de um tendão crônico. Uhum, Então, que foi a palestra que eu dei em Aracaju, na realidade. A gente utiliza para dor ou para reparo, uhum, o fisioterapeuta se pega nesse meio do caminho. Então, a gente tem que entender que, além de saber o agente eletrofísico, a gente tem que entender se aquela lesão, eu estou usando para quê o agente eletrofísico. sim. Às vezes não cabe mais, às vezes já está numa fase que você não tem função em utilizar, né? Uhum, Então, eu acho que a ressignificação do uso, ela veio facilitando no meu ponto de vista. Eu acho que o agente eletrofísico, com o passar dos anos, as pessoas começaram a enxergar um pouco mais como um amigo do terapeuta. Ele não pode ser um recurso como era antigamente, né? sim. Que foi muito mal visto. Hoje a gente consegue aplicar especificamente situações que você sabe que tem resultado bom. E também a gente sabe que tem, como todas as linhas, por exemplo, tem profissional que não entende muito de agentes eletrofísicos e acaba usando um pouco menos. Tem profissional que entende mais e acaba usando mais e tendo resultados melhores com o uso, como para outras terapias. Tem gente que entende muito mais de terapia manual e acaba se beneficiando do entendimento dele. Então, há um balanço de técnicas de terapias. Então, Uhum, eu não tenho essa visão, eu não sei o porquê. Antigamente, a gente tinha essa visão de excluir, né, mais excludente das terapias. Hoje, eu falo aos meus alunos, falo, vocês não podem pensar assim jamais. Hoje, você não tem como o fisioterapeuta de hoje em dia pensar em terapias excludentes. Não é porque você usa um agente eletrofísico que você não pode usar nada, ou você não sabe usar outra coisa. Isso não existe. Então, é que como antigamente, quando o recurso eletrofísico surgiu, eles são complexos. uhum, Existe uma temática dele que não é de interesse de todo mundo. Então, ele se tornou algo menos acessível de aprofundar o entendimento do agente eletrofísico. Então, ficou muito na superficialidade, a maioria do uso. uhum, Esse foi um fator prejudicial para os agentes eletrofísicos. Hoje, acredito que, como a ciência está muito mais aberta, as pessoas leem mais, as pessoas ouvem mais profissionais falando sobre o uso, palestras mais acessíveis, eu acho que facilitou para quem não tem vontade de estudar profundamente o agente eletrofísico. Acho que uhum, hoje quem assiste uma palestra de algum professor que tenha uma facilidade maior para explicar o uso clínico, ele consegue usar de uma forma melhor e estudar especificamente algumas coisas sobre aquele assunto e ter um resultado melhor na clínica. Antigamente não tinha. O uhum, profissional tinha que usar o quê? O que o cara usava na esquina, ele ia repetir o que o cara usava, né? Acho que facilitou o uso. uhum, E eu repito, vamos pegar um exemplo clássico, o ultrassom hoje, que é muito criticado, né? Eu acho que é o recurso mais criticado. Basicamente, eu uso para fratura hoje. uhum, Uso para outras situações, quando eu quero um efeito térmico muito interessante ali que eu precise. E ponto final. Hoje eu uso diferente do que eu usava, com técnicas diferentes, mas muito específico para tratamento que eu sei na literatura e que eu tenho experiência, em que vai me trazer um resultado bom. uhum, Fora isso, basicamente eu não uso um exemplo. Isso para todos os recursos. Então, acho que mudou a forma de utilizar. Acho que quem usa agente eletrofísico como usava antigamente, 3 recursos seguidos, 3 agentes eletrofísicos, acho que precisa parar um pouquinho para pensar e ver como pode utilizar. Porque os conceitos, como você falou, de dor, tecido, mudaram uhum, completamente. Né? Tem uma coisa legal assim na tua fala, Pinfield, que eu acho que antigamente, talvez as pessoas que estudavam, elas estavam muito no campo do mecanismo, né? E aí fica aquela história de estudar o mecanismo e então isso funciona para tudo, onde a gente entende que aquele mecanismo pode beneficiar. E aí, quando você tem essa pivotada para estudo clínico, você começa a ser mais, né, específico para as populações. E é muito legal a tua fala, porque isso me veio à cabeça. Eu participei de 3 iniciativas Choosing Wisely aqui, né? A de coluna Uhum, lombar, cervical e de ombro. E sempre existia uma discussão pesada sobre recursos físicos.
específicos, assim, porque, por exemplo, na de ombro, que foi a última que eu participei, metade vinha falando assim, recomendação de não usar, né, na Choosing Wise. Não utilizar agentes eletrofísicos para dor no ombro. Aí vinha alguém e falava, pera aí, mas olha, a gente tem algumas evidências de qualidade moderada para essa população aqui, Uhum. mostrando que funciona. Então, eu queria até escutar a tua opinião, porque me parece hoje que tem quase uma ambivalência, assim. Se você pegar qualquer diretriz clínica mais geral, ela não vai recomendar. Isso Uhum. talvez esconda, para aquele que não é um leitor assíduo ou do recurso ou da população específica, esconda potenciais populações que podem se beneficiar. Como é que você vê isso, assim? Perfeito, é uma discussão bem interessante, porque assim, primeiro, eu como lugar clínico e cientista ali, eu não gosto de vestir muito a camisa do que eu pesquiso para valer. É uma coisa, é um ponto de vista meu, porque isso me torna um cara muito enviesado. Uhum. Assim, eu acho que cientistas que vestem a camisa 100% do uso e batem e protegem muito, eu acho que tem um viés grande de entendimento. Eu acho que a gente tem que ter a crítica suficiente para saber, olha, realmente, tem situações que não está tendo resultado, e ponto final, a gente tem que admitir numa boa. Eu não sou dono de empresa, eu não estou vendendo isso, então, assim, eu não tenho por que eu ficar chateado que não dá resultado. Uhum. Eu tenho muitos ensaios clínicos meus que não têm resultado, e ótimo, para mim é bom, eu gosto, não tem problema nenhum. Mas eu acho que tem algumas situações assim, ó, guidelines, um exemplo. Guidelines são coisas que, para quem pesquisa, quem está no meio da ciência, a gente é muito crítico com guideline, né? Porque ele tem um certo viés de quem utiliza, não é uma revisão sistemática, não é uma meta-análise, ele é uma mistura das coisas que tem muita opinião de quem está fazendo a publicação. Então, a gente vê muito guidelines sendo rebatidos com cartas ao autor, e Uhum. a gente mesmo tem uma publicação de uma carta de neck pain, né, que eles excluíram laser, e eu, o Richard, o James Bellew, o Guerra, a Érica, a gente fez uma carta-resposta a um guideline, e foi aceito pela Physical Therapy. Por quê? Porque eles excluíram o uso completamente do laser em neck pain, e tem uma revisão interessantíssima da professora Shaw, publicada na Lancet, sendo totalmente favorável. Os caras excluíram essa revisão, que é a mais Uhum. importante de todas, tiraram do guideline. Então, você fala assim, não é que... Aí é que eu acho que a visão de quem está usando, a gente não pode excluir terapias de formas só porque a gente não gosta ou a gente não tem sentido, mas cientificamente é difícil falar disso, porque assim, se você pega estudos, tem bons ensaios clínicos para ombro, por exemplo, com laser, com resultados positivos. Tem ensaios clínicos que não têm resultados positivos. Uhum. Então, é difícil você gerar um conceito e falar, ó, isso não serve. O isso não serve para o leigo é muito forte. O, o, Inapinável, né? o leigo, cientificamente, ele está certo, ele não tem o porquê ter esse conhecimento, ele não tem esse fator crítico ao ponto de falar ele não serve em que dose, ele não serve em que comando de onda, ele não serve em que fase, N situações. Às vezes o desfecho primário daquele estudo não é nem o que o cara está pensando em usar. Então, criticamente, eu não sou favorável quando a gente coloca falas muito certeiras e muito excludentes sobre esses usos. Eu acho Uhum. que tem que ter um bom senso, né? E depende muito de quem usa e como utiliza. Mas eu concordo, é bem crítico esse ponto. O agente eletrofísico tem uma coisa que eu concordo plenamente. Ele sempre vai ser muito discutido. Sim. Porque é difícil fazer ensaio clínico com agente eletrofísico. Você concorda que a gente está aprendendo a fazer ensaio clínico com agente eletrofísico e a gente discute muito isso. Não dá para fazer um ensaio clínico como o estudo do Júlio, que o Fusal acabou de comentar no início do podcast. O estudo do Júlio foi um estudo com tendinopatia patelar. A gente fez 12 semanas de tratamento, basicamente. Acho que foi 8 ou 12. É um período muito longo para a gente eletrofísico. O efeito se perde no caminho. Esquece, você não vai conseguir ver nenhum efeito nesse período longo. Tanto que todas as revisões que você dá uma olhada em dor e agente eletrofísico, elas batem muito na tecla. Abaixo de 4 semanas, eles têm efeitos importantes. Uhum. Depois de 4 semanas, você não começa a enxergar esses efeitos. Uhum. Porque a visão de tratamento, ele não é um tratamento.
ele é um recurso para auxiliar em diversas situações do seu dia a dia de clínica. Então, acho que tem um erro aí na forma de enxergar o agente eletrofísico. Acho que ele não é um tratamento resolutivo. Eu não resolvo o tratamento da pessoa com isso, mas ele é um recurso que auxilia muito quem sabe usar. Uhum. E aí eu acho que o principal fator que dificulta a translação do que nós estamos conversando é o profissional na ponta. Sim. O profissional na ponta, se ele não souber discernir a ciência, entender um pouco mais, ler um artigo um pouco mais com a cabeça um pouco mais crítica, ele não consegue fazer essa translação. O cara pega um artigo, um ensaio clínico, ele acha que aquele resultado ele vai conseguir expor aquilo na clínica dele. Não vai, é uma somatória de coisas. Você tem que ler vários para você poder criar um senso comum sobre o assunto e você Uhum. vai colocar um pouco o seu jeito de fazer isso. Dificilmente a gente vai ter algum terapeuta que replica só estudo científico. Uhum. Eu sou muito clínico, não tem como você falar, não, eu só replico o que tem em estudo científico. Mentira, você não replica só com estudo. Você tem o senso crítico e clínico do paciente na frente. Então, assim, o entendimento de um pool de estudos é que você vai formando a ideia do tratamento e podendo ter a flexibilidade de mudar alguma dosimetria, um exemplo. Então, eu acho muito restrito você, um exemplo, os guidelines falar assim, ó, não usa, não serve, é complicado. Eu entendo, mas precisa ter um senso crítico maior nesse ponto. Eu É, gosto muito da. Pode falar, perdão. e talvez o caminho seja. Eu gosto muito de uma revisão sistemática que tem, né, da British Journal of Sports Medicine para diretrizes clínicas para dores com esclerótica crônica, né? Eles Uhum, levantaram várias diretrizes, selecionaram 11 de alta qualidade, e eles sim, colocam a frase, acho que bem como você falou, assim, terapias passivas não são recomendadas de forma isolada, mas sim como tratamentos coadjuvantes a abordagens sim, ativas, né? Se a gente parar para sempre. pensar, eu acho que assim, a tua fala foi muito legal, porque se a nossa visão é de que para eu recuperar a função eu preciso restabelecer um tecido para o paciente melhorar a dor e aí eu poder recuperar ele funcionalmente, faz todo sentido o tratamento ser o recurso, o agente eletrofísico. Sim, Mas se eu começo a desacoplar essa relação, entendendo que a função é multidimensional, é isso, né? Poxa, naquele caso específico, eu talvez precise usar um pouco de controle de dor para poder fazer terapias ativas para o paciente, enfim, né, conseguir diminuir um pouco do medo, conseguir se expor, aumentar a autoeficácia e ganhar com função. No outro certeza. caso, poxa, ele vai estar num período inflamatório, talvez eu possa tentar acelerar esse processo, mas aí você vai entendendo que, na verdade, o uso do recurso ele só faz parte de um caminho maior que vai sempre levar para a atividade, para a função, né? Eu acho que essa mudança de entendimento dessa relação talvez seja primordial para você, para isso, né? Entender se é tratamento ou é um recurso que está lá para nos ajudar, né, a abordar aquilo que está associado com a queixa do paciente. E eu acho que isso está na visão de quem forma opinião, do Uhum. professor e do Sim. palestrante, de quem quer que seja. Eu acho que a gente tem muita responsabilidade na forma de passar isso. Uhum. Então, é por isso que eu falo, eu não gosto de vestir muito a camisa do assunto. Eu gosto de olhar de fora para poder ter o mesmo senso crítico do clínico. Uhum. Eu me coloco na situação do clínico toda vez quando eu vou dar uma palestra sobre agentes eletrofísicos, porque não adianta eu mostrar um mundo só científico, só científico. Não é vivência daquele cara. Aquele cara precisa ouvir uma opinião que mude um pouco a cabeça dele na forma de pensar o que ele vem pensando sobre esse recurso. O que você falou é importantíssimo quando a gente coloca um agente eletrofísico para melhorar determinado ponto do processo de tratamento, né? A gente tem um estudo em andamento e um que nós finalizamos agora, um osteoartrite grau 4, ou seja, aqueles pacientes, nós só pegamos pacientes que já estão com carimbo na testa, artroplastia. Uhum. Porque esse cara é aquele cara que ele, e até na minha opinião, por um erro da forma de conduta médica, não pode dar esse diagnóstico para o cara, esse selo para ele, falar, o teu caso é só cirúrgico. Esse Uhum. cara desiste do tratamento, qualquer tratamento, ele fica esperando a cirurgia, ele só piora. Uhum. Ele cai, ele entra numa decrescente de dor
ele vai caindo, piorando, 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 aí vai operar na pior situação que ele está, o que não é indicado hoje em dia em literatura. Mas a gente usou laser nesses pacientes, como você falou, eu preciso achar uma forma de dar uma analgesia um pouco mais direta para ele. É Uhum. difícil você pegar um paciente e falar, não, a senhora tem que fazer exercício, exercício é a melhor coisa que tem. Um ou outro você consegue, mas a maioria tem 80 anos, nunca Uhum. fez, não quer fazer, ela tem dor pra caramba, você tem que achar uma forma de diminuir isso. O laser é um recurso, por exemplo, o TENS é um recurso, aí sim você está tentando ajudar de forma pontual. Mas é exatamente o que você falou, acho que a gente tem que ter responsabilidade na hora de comentar sobre essas situações. Né. Eu gosto bastante dessa tua fala final, por causa que eu acho que todo mundo entende que tem que entender que, quando a gente assiste uma aula, eu tirei meu formato de aula onde você fica apresentando resultados, né. Porque os resultados Uhum, pelos resultados, eles realmente é isso que você falou, ele mais bagunça do que confunde. Do que ajuda, né, do que direciona, na real. Então, assim, como ele tá bagunçando, você não consegue fazer aquela interpretação final. Então, acho que você, como palestrante, tem que trazer aquela certa opinião, mostrando o que que direcionou para você pensar naquilo, mas sempre lembrar que é sim, uma pessoa interpretando todo um processo, né. E aí, assim como você concordo. falou, eu acho que tem vou chamar de analfabetismo científico, né, que é a parte desse dicotomismo, né. Então, se você fala sim ou não, funciona ou não funciona, ele é totalmente alguém que não tem um raciocínio científico e ponto, né. E aí, quando a gente pega o tripé da PBE, a gente automaticamente entende que talvez o que a gente chama de expertise do clínico é preferência do clínico, né. Então, é o que ele sabe usar mais. Então eu lembro muito bem que você falou do Carlão, o Carlão falando sobre educação em dor, né, e ele usando, ele falou assim: "Ó, aquele momento que antes eu ficava com o paciente deitado fazendo uma eletro, é a hora que eu tô educando ele", né. Sim, Então, ele ressignificou o que ele já fazia, para falar: "Deixa eu aproveitar esse momento e fazer outra coisa que é muito mais agora se o efeito foi da eletro, se foi da minha educação", né. Na prática clínica a gente sabe que não é tão preto no branco, né. Eu exatamente. particularmente, no meu consultório, uso muito pouco eletro, mas quando eu vou para um ambiente mais esportivo, né, quando eu estou no teatro ou no futebol, alguma coisa, a eletro é todo momento. Então, Sim. você precisa ter essa certa versatilidade para diferentes contextos realmente conseguirem, te ajudar de uma forma como a gente estava falando anteriormente, né. E aí tem uma outra coisa que eu acho que é bacana da gente aprofundar, eu fiz esse comentário uma vez com a Thaís Chaves nas questões de questionários, né, só que eu acho que vale para eletro, o momento histórico que as coisas foram criadas, até a questão de parâmetro, elas são muito diferentes. Então a gente usa, né, Uhum. alguns parâmetros muito antigos e até esse maquinário, como ele foi elaborado, foi numa situação totalmente diferente. Aí eu queria entender como que você porque todas as discussões que eu tive com o Júlio, o Gustavo, sobre esse assunto, é sempre aquela questão, as doses são as mesmas de antes e a gente ainda está ensinando a mesma coisa, né. Então, ao invés de você ensinar para a pessoa como que você vai chegar num parâmetro específico, porque todo mundo foge das contas, né, o pessoal Sim. acaba usando um aparelho que está ligado, liga e desliga, e o que a gente mais separa a gente não consegue padronizar um uso, porque cada marca vai mandar de uma forma diferente. Então acho que essa questão de parâmetros, e a evolução dele para o que a gente tem de maquinário hoje, eu queria entender um pouco como que você passa para o pessoal em relação a essa informação, porque eu acho que são situações que fizeram a eletro também se perder um pouco em diversas questões. Quem determina as novas técnicas, novas doses, sempre a indústria. Uhum, Não tem como. Porque se você tem oportunidade de ter equipamentos que façam você usar de forma diferente, você vai tentar usar e vai começar a estudar. Então, a indústria, de certa forma, ela ajuda o caminho com que a gente vai seguir os estudos. Isso acontece muito. Claro que quem faz pesquisa, a gente tem equipamentos que não são comercializados, a gente tem equipamentos diferentes, tal, às vezes para fazer. Mas o que eu tem dois fatores importantes. Um é não dá para translacionar a mesma dose de estudo animal para humano. uhum, Meu ponto de vista, é muito difícil fazer isso, porque tecidualmente são diferentes em relação à espessura de tecidos, tá? A resposta, eu costumo brincar assim: se você fez um agente eletrofísico num experimento animal e teve efeito importante celular,
Se você conseguir fazer com que aquela luz do laser, ou onda mecânica, ou onda elétrica, no humano chegue no tecido, ela vai gerar basicamente o mesmo efeito. Só que para chegar, a gente não sabe. A Uhum. gente não sabe se chegou, a gente não, porque tem outros fatores envolvidos. É difícil estudar isso no humano. Por isso que é difícil estudo clínico de agentes eletrofísicos, você observar além de dor. Uhum. Você não vai muito fora disso, né? Mas a questão dosimétrica, eu concordo. Não só dosimétrica. Eu acho que, na minha opinião, o recurso que mais está em mudança é o ultrassom. Uhum. Por quê? Porque a gente sempre usou de uma forma, as indústrias evoluíram numa forma de produzir. Aquela velha história que eu sempre eu brinco, eu tenho uma palestra de ultrassom que meus amigos brincam muito comigo. Eles falam assim: a palestra do Pinfield de ultrassom e dosimetria, eu assisto, eu fico, eu não sei nada, e ele não fala nada de como tem que ser. Eu falo exatamente, é para você saber que não tem como saber o que tem que ser. É difícil de entender exatamente. Você não vai ter um número. Ah, eu quero um Uhum. número salvador. Não vai ter. Então, assim, por que eu falo isso? Porque alguém algum dia falou assim: não mexa, aliás, não deixe o ultrassom parar. Aí, essa fala, cara, parece que é uma fala, mas ela destruiu o uso do ultrassom na Uhum. história do ultrassom. Porque não ficar parado, isso aqui é não ficar parado. Isso aqui é não ficar parado. Então, assim, não ficar parado não quer dizer que você não. As pessoas criaram um medo e elas não deixam o ultrassom no local da lesão que tem que ser tratado. Então, com o passar dos anos, as aplicações estacionárias foram fazendo sentido, dependendo da dosimetria, tal. Não é o caso agora para entrar nisso. Mas a técnica evoluiu Uhum. e eu acho que as dosimetrias estão aumentando com o passar do tempo, porque a gente foi observando que não há grandes riscos nessa situação e também não tem efeitos com dosimetrias pequenas. Então, a dosimetria está passando por um processo de transformação, como no laser também. O Uhum. laser, se a indústria produz um laser de 500 miliwatts de potência, por exemplo, cara, se você não souber o que é isso, você não consegue usar esse equipamento. Um exemplo. Hoje, as indústrias deixam a potência aberta, estão começando a deixar a potência aberta. Você seleciona a potência. O que aconteceu? Tem muita gente que não sabe usar, porque você só mexia no tempo, no joule, vai, o joule, mexer no joule. Agora você tem um outro parâmetro para mexer que mexe em tudo. Então, a evolução não depende só, depende do profissional também. Se o profissional não souber usar o minimamente possível Uhum. isso, então acho que os cursos são legais nessa situação. Você tem que estar sempre atualizando para você ouvir de um profissional que trabalha na área o que a indústria está trazendo e que eu posso ter e como eu posso usar essas coisas diferentes. Uhum. Se você não participar disso, a gente vai ficar naquela discussão dos dogmáticos e dos céticos, né? É. Que eu brinco sempre. O dogmático é aquele clínico que está lá na clínica dele, ele gosta da terapia que ele faz, mesmo sabendo e lendo, às vezes, que ele poderia mudar a forma de enxergar a terapia, ele não muda, porque ele Uhum. gosta de manter aquela forma, e o cientista não vai conversar com esse cara também. O cientista fica ali criticando e achando que só a pesquisa dele é que vai ter resultado. Então, essa conversa acho que está melhorando. Acho que Uhum. os cientistas estão se aproximando dos clínicos e aí facilita essa translação. E a grande dificuldade de que você falou de a gente saber usar a dosimetria é exatamente essa divisão. Antigamente, cientista era cientista Uhum. e clínico era clínico. Não tinha essa conversa entre eles, né? Hoje é muito mais fácil. A gente está conversando aqui com um clínico, com um cientista, a gente está tendo uma conversa mais simples, entendeu? E uma frase que eu gosto sempre de falar é: não utilize a literatura para justificar o seu tratamento. Uhum. Utilize ela para você melhorar seu tratamento. Então, porque se eu quiser justificar um tratamento, um protocolo completamente errado, eu justifico com literatura. Eu tenho literatura para tudo. Eu tenho Uhum. literatura boa, eu tenho literatura ruim para uma coisa, que funciona para uma coisa, que não funciona para uma coisa. Eu tenho a literatura que você quiser hoje. Se você for caçar fundo, você acha. Agora, se você for usar a literatura só para justificar o que você está fazendo, na meu ponto de vista, é uma forma errada de pensar, Uhum. né? Então, você tem que estar aberto a pensar no paciente.
Deixar o Perfeito. teu ego de lado, porque assim, olha, o paciente tem que beneficiar. E aí eu volto naquela tecla. Se você veste muito a camisa do que você faz, 100% aquilo, é difícil você abrir mão de algumas coisas suas com o passar dos anos, porque você vira referência num ponto em que você fala, como que eu vou abrir mão dessas coisas? Falar, realmente isso aqui não funciona, não. Vamos mudar. Difícil fazer isso se você não está se enxergando de fora, né? Uhum. Então eu costumo um pouco ir nessa linha. Fugir um pouco aí da pergunta, mas Não, a que isso. pergunta, esse contexto todo, ele acaba nisso que você falou. Não, mas eu acho que é Né? exatamente essa questão, porque o que a gente estava falando antes, né, da prática baseada em evidência, se você tem o domínio da técnica, e eu acho que isso vale para terapia manual, até para elétrico, eu acho que eu faria até um análogo em relação a são efeitos de curto prazo e ponto, né? Sim, A gente vai entendendo um pouco, e eu acho muito interessante você falar do ultrassom estacionário, porque na época da Santa Casa, 2011, 12, a gente estava começando a fazer, principalmente para tendinopatia, ainda pensando em machucar, para cicatrizar melhor e afins, mas essa questão que a gente se achava muito corajoso fazendo isso, assim, né? uhum, sim, E aí ver sim, hoje o doutorado do Júlio sendo desse assunto e desse formato, eu achei extremamente sensacional, porque é como muitas coisas nascem e elas demoram para ser colocadas. Se não tivesse o Júlio com essa coragem para fazer esse doutorado, eu nem sei se ia ter o que a gente está usando faz 10 anos com alguém realmente colocando no estudo científico, né? E outra coisa, exatamente. E é que pode falar, o perdão. estudo do Júlio em si, ele foi um tipo de estudo em que a gente quis colocar o ultrassom à prova Uhum, em um protocolo muito bem feito de tratamento multiarticular para tendinopatia. E qual foi a ideia principal? Foi assim, vamos colocar o ultrassom junto de um protocolo muito bem descrito, assim, de literatura, um tratamento completo para esse paciente ver se o ultrassom muda alguma coisa. uhum, Porque se eu fizer um estudo para encontrar o efeito que eu quero, eu consigo fazer. uhum. Eu vou fazer um método onde eu consigo enxergar o que eu quero buscar. Então, esse estudo do Júlio ele foi exatamente assim: se der diferença, é porque realmente vai dar diferença. E como não deu diferença no tratamento dele. Mas é interessante porque, clinicamente, o Júlio foi observando coisas que hoje favorece ele usar o ultrassom da forma que ele usou, Uhum, contínuo, com uma energia muito alta, outra forma de terapia do convencional. Mas internamente ele falou, cara, eu vi situações do dia a dia que favoreceu o uso, só que a uhum, medição estatística não deu resultado. sim. E aí é aquilo que a gente fala. É, eu estava dando disciplina de doutorado esses dias agora e eu entrei nesse tema, que é o quanto a gente está preocupado mais com o dado que o cientista quer que dê do que Uhum, com o dado clínico. sim. Esse é um fator fundamental. A pesquisa ela não pode ser feita para o cientista descobrir ou tentar desvendar uma coisa da pesquisa dele só, um dado que não tem referência clínica. Uhum. Então, a referência clínica é fundamental, e aí a gente tem que saber ler isso tudo. Por isso que eu falo, é um pouco mais profundo nesses casos, né? Sem dúvida. Mas concordo, as técnicas, a gente avançou nas técnicas. A gente Uhum. avançou. Eu acho legal, porque eu estava discutindo com o Júlio um achado do estudo dele que ele estava achando que não era tão interessante, eu achei super interessante, porque eu falei para ele, estava até conversando com o Scatoni, o tendão talvez seja uma das poucas estruturas que eu falo assim, cara, faz muita diferença a composição desse tecido, entendeu? E assim, clinicamente talvez não tenha dado uma grande relevância, mas o tendão em si, a adaptação dele conforme, ele é uma estrutura modificável. Então, isso, na minha opinião, assim, qual que é o resultado do estudo dele? Clinicamente não deu diferença, mas ele é um tecido modificável se usar algum recurso. E como a gente sabe que isso talvez possa predizer ou não algum tipo de ruptura de saúde do tendão, alguma patogenia específica, né? Eu comecei a discutir e, na minha opinião, eu acho um resultado mais positivo do que negativo, né? Não achei uma Uhum. neutralidade tão grande como o Júlio tinha falado, né? E aí é uma coisa que É que eu... dado por dado, sim, é neutro, mas se você avaliar os exames de imagem que a gente fez no trabalho, Exato. ele é muito favorável ao uso do ultrassom Uhum. pela dose que a gente usou. Mas se a gente for falar um exemplo assim, a gente tem muito estudo experimental em tendão, Ótimo. e aí é mais agudo. Uhum. E a gente observa que agudo
a gente consegue mudar muito a parte de realinhamento e de reparo do tendão na fase aguda. A gente dá Sim, um drive de reparo muito bom, sim. só que cronificou, aí difícil. Aí o É, bicho, aí é outras histórias, aí é o mais a fundo a é que conversa. tendão é um outro assunto à parte que a gente vai trazer esse É, episódio ainda. Porque é legal, não, é um tem assunto bom, vai. estudos muito bacanas, assim. Mas o Mas que eu eu acho que, só a pode parte, só falar. para fechar assim, a parte da ressonância, né? Porque eu acho que o estudo no caso do Júlio foi uma ressonância magnética, né? Então a gente viu muito menos Sim. detalhe do que realmente a gente imaginava. E eu até achava que os doutorados dele tinham uma coisa a ver com a outra, depois que eu entendi que ele fazia dois doutorados que não tinham uma relação direta, né? Exatamente, é. Mas realmente eu acho que é uma situação para se pensar realmente no sentido de não largar, não jogar toalha, porque eu acho que o pesquisador, como pesquisador, não tá lá para ficar batendo o martelo, né? Ele tá sim Porque para assim, ficar se eu falasse cavucando. que o ultrassom não funciona, pararia todas as pesquisas, acabou. Total, total, é isso. Agora, sim, as coisas evoluem, Aham. obviamente. O ultrassom vai evoluir, a forma de uso vai evoluir, a dosimetria vai evoluir, e talvez um dia você possa usar um recurso e falar, olha, esse recurso é legal para Uhum. outros tipos de aplicações. Então, a gente tem que ter a cabeça um pouco mais flexível nesse aspecto, né? Exato. E Então, acho que, na real, concordo. o papel disso é criar a boa pergunta. Porque aí eu acho que a pergunta que vai ser elaborada tem que ser diferente, né? Sim, Não é aquela, sim. mais um estudo de eficácia, mais um estudo de efetividade. Então, assim, começa a sair de um prumo muito importante, mas muito bacana. Pinho, eu queria falar que a gente está nos momentos finais, infelizmente, as coisas Uhum. aqui, mas eu queria que você realmente fizesse um fechamento aí do cenário, mas uma reflexão final para as pessoas não desacreditarem da eletro, Sim, mas realmente sim. acho que colocarem os pingos nos is em relação a esse assunto. Então, primeiro, agradecer de novo o convite, adorei. Eu converso bastante, eu falo muito, se deixar a gente fala horas aqui sem parar, né? Mas assim, se é uma coisa que eu tenho observado durante esses 22 anos de formado aí, foi que quanto mais o profissional, isso não serve só para eletro, bem para eletro, mas serve para a vida profissional como um todo. Quanto mais você estiver afastado de atualizações do que você trabalha, do uso do agente eletrofísico, mais difícil fica de você entender o processo evolutivo tecnológico. Um Uhum, exemplo, quando a empresa lança um produto, esse produto ele é novo, ele faz coisas que você nunca viu, diferente. Se você não está atualizado, você não usa. Você começa a virar aquele cara dogmático. Você começa a virar aquele cara assim, eu vou usar o que eu tenho aqui. E você começa a ficar numa distância tão grande do que está acontecendo que você nunca mais busca. uhum, Você não quer buscar. Porque você fala assim, eu vou ter que estudar tanto. E não é um cara que vem de estudo também. Geralmente o cara que está na clínica no dia a dia, ele fica mais na clínica do que estudando somente. Então, ele fica muito distante do processo evolutivo. E aí começa a se utilizar as coisas de forma menos adequada. uhum, Então, eu acho que em todas as áreas, se você, e na eletro principalmente, se você quer estar um pouco utilizando técnicas novas, formas novas de utilizar, você tem que estar se atualizando. Senão, você começa a ficar distante demais do que vem. E acho que a eletro passa por esse caminho. A gente tem uma quantidade enorme de fisioterapeutas que estão presos ainda naquele uso antigo, uhum, né? Pega o TENS, por exemplo. Tem muitos terapeutas presos ainda no TENS, TENS convencional, TENS acupuntura, TENS burst, e desde 2000, basicamente, a SLUCA já mudou essa linha. Ela já fala em 2000, faz 23 anos, e tem cara ainda preso nas antigas questões de uso. E que você fala, cara, por que não evoluiu? Porque não atualizou e ficou distante. é, Ficou muito longe do que a empresa lança hoje, uhum, né? Então, você fala, acho que esse é o ponto principal, cara. Tem que estar envolvido, pelo menos, no tratamento. E aí eu costumo brincar. Se você não tá, não usa. uhum, Porque não eu brinco, não, o paciente não tem um revólver na tua cabeça pedindo para você usar. Não tem ninguém do seu lado falando, ó, você tem que usar o ultrassom, ou você tem que usar o TENS, ou senão você vai. Não, você não vai nada. Quem determina isso é você. Se você está usando um recurso que você sabe
que você não estuda, que você sabe que você está usando do pior jeito possível, eu acho isso muito antiético. Acho que isso é horrível. E a Sim. gente vê muito isso, né? Então, assim, eu acho que tem que ter um discernimento, ó. Não tô autorizado, tá? Não usa outra coisa, entendeu? Não Uhum. precisa usar, usa só se você sabe. Como eu brinco sempre, se você vai num médico, você não tem o mesmo tratamento para todo mundo. Senão não precisa. Sim. Você vai num cara fazer uma cirurgia, um faz uma técnica, outro faz outra técnica. É a preferência, às vezes, de técnica do que o cara estudou mais. Tem cara que faz LCA melhor, com transfix, com endopoint, com sei lá o quê. E tem cara que não gosta, tem cara que usa outra técnica. Na física é a mesma coisa. O recurso eletrofísico, ele é um recurso que, se você sabe usar e você estudou e está atualizado, ok. Se você não gosta, não usa. É simples assim. A gente não precisa gerar nenhum fator excludente nesse ponto, né? Tá? Perfeito. Mas acho mais isso que eu deixo aí para mudar um pouco a forma de utilizar. Legal. Eu vou fazer até um comparativo. Eu acho que isso, para gente que está, né, dando muita aula de dor e afins, isso aconteceu até, está acontecendo até com movimento, né? Então, assim, a pessoa que não consegue Sim, dominar o mínimo do movimento está prescrevendo porque estão falando assim, movimento é bom, então movimento é de qualquer jeito, e a pessoa não consegue explorar aquilo. E aí ela também trava e ela vai falar assim, não dá certo, não pode mexer, vai ficar no repouso. Então, eu acho exatamente. que é a mesma questão com a eletroterapia ou qualquer terapia que você não dominar, você não consegue fazer um caminho diferente com aquilo, né? Então, eu achei ótimo o exemplo do tênis convencional, porque eu sei que tem muita gente falando que não funciona usando da mesma forma de 30 anos atrás aí, e vai continuar falando, Sim. batendo martelo nisso, né? Então, eu achei sensacional a fala. Rafa, alguma consideração final? Eu acho que a tua fala final, Pujut, é legal porque ela vai muito no que a gente vê de inovação em saúde, né? Apesar da saúde ser um setor que as pessoas olham como sexy, a inovação em tecnologia, é um dos setores onde existe mais barreira à inovação, e essa barreira normalmente é dos profissionais de saúde. Então é Uhum, interessante Sim. porque a gente vê, por exemplo, na tele, a mesma coisa. O profissional que não se atualizou até ele hoje se sente desconfortável e fala, não, não funciona, não, eu não gosto, não, eu não acredito. E, cara, é uma baita ferramenta, né? Uma ferramenta Sim. que pode já tem estudo de não inferioridade mostrando o efeito da tela de boa qualidade. Então, assim, a gente acaba, às vezes, deixando de usar um recurso muito bom, porque a gente não está, né, saindo da zona de conforto e se atualizando ao longo do tempo. Acho que vale para qualquer inovação, né? É que é eletro, eu acho que por estar muito nessa área de produção de hardware mesmo, que você vai ter pesquisa e desenvolvimento soltando inovações e outras coisas ao longo do tempo, talvez ela fique, isso seja mais forte ainda, né? Sim, Você vai sem ter sombra de uma, dúvida. a gente não tem uma melhora exponencial da técnica de terapia manual, por exemplo. A gente está tendo uma inovação no entendimento do todo, né? Na Mas teoria, né? Na parte. na teoria, conceito, raciocínio clínico, mas na eletro não. Na eletro você está vendo mudança de hardware, novas tecnologias, né? Saindo aí, permitindo, né, que a gente, enfim, evolua no processo. Então, eu acho que a tua fala foi muito feliz nesse aspecto, sabe? Que o Não, profissional, ele não só, às vezes, se prende de um jeito errado, às vezes ele se priva de usar algo que realmente pode ser bom. completamente. Completamente. E simplesmente por ter um dogma muito fixo em algumas coisas, É, né? Um único detalhe só para finalizar um exemplo clássico disso é o laser classe 4 hoje, que é um uhum. laser muito pesquisado agora para dor crônica, né? E que é um laser muito caro. Então, assim, já começa a entrar numa outra linha que o fisioterapeuta também pode usar, e o ortopedista também usa. Então, assim, você tem que estar atualizado, senão você não consegue sair dessa caixa, não. É muito difícil. Na área de agentes eletrofísicos, se você ficar desatualizado, você fica lá para trás e acaba usando os mesmos velhos conceitos. Pô, muito bom, sensacional, Pinch, muito agradável a conversa. Eu acho que era esse tom que a gente queria. Então, quando a gente viu sua palestra lá, a gente sabia que ia para essa direção, então não teve muitas surpresas. E com certeza a gente vai te chamar para mais discussões relacionadas ao assunto. E Obrigado, pô, adoro. Pode chamar que eu estou à disposição. E prazer já conhecer vocês, mas é um prazer participar aí, tá? Vamos nos maravilha, rever em outros congressos aí. sem dúvida, sem dúvida. Então, gente, Valeu. não esqueçam de curtir, compartilhar. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo aí que a gente responde.
e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço, valeu!